E agora vamos falar sobre um novo tópico que são forças ponderomotrizes. Isto são forças que, no fundo, atuam sobre a matéria que estamos a estudar e é, é a força que serve de suporte às cargas elétricas. Um exemplo típico é uma esfera que está eletrizada em superfície, é uma esfera condutora que tem um raio R. E depois vou deixar a esfera expandir até um raio maior que eu vou chamar um raio R'. E vou desenhar aqui uma zona no meio, em que é uma zona entre R e R', que é uma zona de raio R. Então será que o campo elétrico ajuda a expansão desta esfera? Será que o campo elétrico atrasa? Será que o trabalho efetuado pelo campo elétrico é positivo ou é negativo? Então vamos ver neste caso o que é que acontece. As forças ponderomotrizes podem ser de dois tipos. Vamos considerar o primeiro tipo, que é a cargas constantes. Vamos deixar a esfera expandir e mantendo sempre a sua carga. Podíamos, por exemplo, ligar a esfera à Terra e deixá-la a um potencial constante. Mas não, vamos deixar a esfera expandir a uma carga constante. Então, se a carga é constante, o que é que eu tenho? A carga, como ela está eletrizada em superfície, é a área vezes a densidade de superfície, ou seja, é 4πr² vezes a densidade de carga de superfície. Ou seja, se o raio aumenta, que é o que está aqui a acontecer, a densidade de carga superficial vai diminuir. E agora, como é uma esfera condutora, o campo elétrico uh, antes de R, ou seja, um campo elétrico dentro da esfera, é zero. E eu ponho aqui R-, que é no limite um bocadinho antes de R. E como é que é o campo em R+? O campo em R+, é radial e nós sabemos que é dado por o campo. Posso escrever assim sem mais ou menos, já sabemos que é só na parte de fora. É dado por Q sobre 4π ε0 r². É exatamente a mesma expressão do que a de uma carga pontual, é a expressão do campo elétrico criado por uma esfera. E agora, tenho também a relação que dQ é igual a sigma ds, é a definição de densidade de carga superficial. Tenho que o raio expande para um raio maior R', e agora vou encontrar qual é a força elétrica que está a atuar na minha esfera. dF, que é uma pequena componente da força elétrica, é igual à pequena carga onde está a ser atuada vezes a resultante elétrica. O que é esta resultante elétrica? No fundo, é qual é a força aplicada neste limiar da minha esfera. Porque eu tenho o campo elétrico contínuo a atuar num meio contínuo. Então tenho que somar o campo elétrico que está lá dentro com o campo elétrico que está lá fora. Mas como é um campo contínuo, não nos podemos esquecer que temos o fator de 1/2, tal como tínhamos para a energia. No fundo, estamos a fazer uma média de qual é que é a resultante das forças na minha esfera. E agora só apagar aqui estas partes que eu pus a mais. A resultante das forças, então, sendo com o fator 1/2, é igual ao campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2 a dividir por 2. O 1 e o 2 é o que eu defini R- e R+. Aqui é 1 e aqui é 2. Mas sabemos que no interior da esfera o campo 1 é igual a 0. Ou seja, vou ter apenas um campo 2, que é fora da esfera, e eu sei como é que esse campo é dado por esta expressão. Ou seja, vai ser apenas isto a dividir por 2. A resultante elétrica é igual a Q sobre 8π ε0 vezes R² e tem componente radial. E agora, como é que vai ser a minha força? Vou escrever dQ pela definição de densidade de carga que tem acima. Ou seja, tenho que dF, o diferencial de força, vai ser igual a sigma
vezes ds, o elemento de superfície, vezes a resultante, que é Q sobre 8π ε0 r ao quadrado. É de R. E agora Q também posso escrever como a densidade de carga total da esfera vezes a área total da esfera. Então o 4πr ao quadrado corta, com este 8 ficamos apenas com um 2. Então df é igual, e tenho sigma, multiplicar por sigma, vou ter sigma quadrado sobre 2 ε0 vezes o elemento de superfície. Porquê é que eu tenho este elemento de superfície aqui? Porque é uma carga contínua, é uma distribuição de cargas contínua que está eletrizada em superfície. Ou seja, o campo elétrico está a atuar à superfície da minha carga. Então, em vez de definir a força em cada ponto, vou definir a força sobre toda a minha superfície. E a força, por unidade de área, por unidade de superfície, não é nada mais do que a pressão. Então, a pressão da minha força ponderomotriz, vou chamar pressão elétrica, é igual à força por unidade de superfície, que é apenas sigma quadrado sobre 2ε0, com esta expressão que nós temos aqui. E aí está, já encontrei a pressão que está a atuar na minha superfície. E agora, calculando o trabalho realizado pelo campo elétrico. Então tenho o campo elétrico a atuar aqui na minha esfera, que está eletrizada. O campo elétrico vai mudar à medida que eu aumento o raio. Então vai realizar trabalho. Qual é esse trabalho? O trabalho, eu dou esta letra tal, chamo-lhe trabalho. E trabalho com E, chamo de trabalho elétrico. O trabalho elétrico é dado por uma fórmula. Um pequeno trabalho elétrico é igual à força interna com a distância. Força interna com a distância. Mas agora eu posso, em vez de escrever em termos de força, eu sei que força é igual à pressão vezes a superfície. Então, se é a superfície da esfera toda, vai ser sigma quadrado sobre 2ε0, é a pressão, vezes 4π r ao quadrado. Com este 4π r ao quadrado, apagando aqui que esta parte já não preciso, com este 4π r ao quadrado já consigo calcular quanto é que é o trabalho efetuado pelo campo elétrico. Este trabalho vai ser isto interno com dr, isto é na direção radial. Ou seja, a direção radial interno com a direção radial dá apenas dr. Fico com 2 sigma quadrado π r ao quadrado sobre ε0 dr. Mas agora, à medida que eu aumento o r, o sigma também vai variar. O sigma depende de r. Mas não nos vamos esquecer que isto é a carga constante. Logo, o sigma é igual à carga sobre 4π r ao quadrado. Se eu substituir isso nesta expressão, tenho que o trabalho efetuado pelo campo elétrico vai ser igual, tenho sigma quadrado, tenho q quadrado, vai dividir por 4 ao quadrado por 16, com este 2 fica a dividir por 8. Tenho o π em cima e o π quadrado em baixo, fica apenas π, ε0, r ao quadrado, em baixo r à quarta, fica r ao quadrado dr. E tudo isto é constante menos o r, ou seja, podemos integrar facilmente. Integrando, integramos desde r até r', desde r até r'. Ou seja, o trabalho efetuado pelo campo elétrico, desde r até r', é igual a q quadrado sobre 8π ε0 e o integral de 1 sobre r ao quadrado dr é igual a menos 1 sobre r. Ou seja, fica menos 1 sobre r' menos 1 sobre r. Que a primitiva é menos 1 sobre r, mas é o em cima menos a primitiva em baixo. Se eu reduzir ao mesmo denominador, tenho a fórmula para o trabalho elétrico, que é igual a q quadrado sobre 4π ε0, trabalho elétrico, vezes, agora tenho r' menos
R a dividir por R vezes R'. Porque o R', para reduzir ao mesmo denominador, vai para o lado direito, até é positivo, vai para o lado esquerdo, negativo, e tem a expressão do trabalho efetuado pelo campo elétrico. Uma coisa curiosa é que este trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o que vai acontecer é que o campo vai perder energia. A energia que estava armazenada no campo, como a esfera de um dado raio, vai ser perdida de modo a permitir a esfera expandir. Se a esfera pode expandir, vamos então calcular quanto é que foi a energia que o campo elétrico perdeu. Já sabemos que a energia elétrica, dei-lhe esta letra W, é igual a 1/2 da carga vezes o potencial. Isto é para distribuições contínuas, tínhamos exatamente esta expressão. E agora, quanto é que é o potencial? O potencial é dado por Q sobre 4π ε0 R. É o mesmo potencial de uma partícula pontual. Então, a variação de energia elétrica, energia do campo elétrico, é igual à energia do campo elétrico final menos a energia do campo elétrico inicial. Ou seja, fica Q sobre 4π ε0, final é 1 sobre R', final é 1 sobre R, inicial é 1 sobre R. Ou seja, fico com variação da energia elétrica é igual, e faltam-me aqui uns fatores, porque não é só o potencial, eu tenho que multiplicar 1/2 vezes a carga. Ou seja, fica carga ao quadrado a dividir por 8. Então fica carga ao quadrado a dividir por 8π ε0, e agora o R passa para o lado esquerdo, o R' passa para o lado direito. Fico com R menos R' dividido por R vezes R'. Eu falhei aqui um fator de 2 quando fiz esta conta. Que se lembram lá atrás que tinha 2 vezes qualquer coisa e ia multiplicar por 4 ao quadrado. Pronto, aqui é o fator de 8. Vocês depois também vão pôr nos comentários, mas eu corrigi aqui. Eu tenho a expressão para a variação de energia do campo elétrico, que é menor que 0. E que é exatamente igual ao simétrico do trabalho efetuado pelo campo elétrico, que era o resultado que nós estávamos à espera. O campo elétrico realiza trabalho, logo perde esse valor, a energia. O trabalho que ele fez é o valor que ele perdeu em energia.